Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez um tema diferente. Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história, das minhas decisões, dos meus erros e dos meus acertos, do que eu vivi na minha profissão e eu espero que você consiga tirar bastante coisa da minha trajetória para a sua. Caso você não me conheça, meu nome é Cecília Barreto, você pode me chamar de Cissa. E a gente conversa tanto aqui quanto lá no Instagram sobre nossas escolhas de carreira, planejamento e produtividade. Então eu decidi fazer esse vídeo contando mesmo, assim como se eu estivesse contando, sei lá, para uma amiga. E aí, se eu pular alguma parte, se eu me atrapalhar, se faltar alguma informação, vocês comentam aqui embaixo e depois eu vou dando mais conteúdo, certo? Ok, então vamos lá. A minha jornada profissional começou, como a da maioria das pessoas, na época ali do vestibular. Na verdade, como aluna em geral na escola, eu sempre fui uma boa aluna. Eu não era uma aluna nota 10, mas eu era uma aluna nota 8, principalmente porque eu tenho as habilidades que a escola valoriza, né? Então, sempre fui quietinha, aceitava as regras, se tem que estudar, estuda logo, pra passar logo. Essa minha praticidade e até uma facilidade com as disciplinas mesmo, assim. Então, eu não era uma aluna nota 10, era aluna nota 8, eu adorava redação, era a minha preferida. Então eu fui bem ao longo da escola e de fato eu estudei mais concentrada no último ano mesmo. No último ano eu já tinha optado por administração, eu tinha ficado na dúvida entre psicologia, jornalismo e administração, o que é muito louco, né? Porque em algum momento essas outras áreas do conhecimento apareceram na minha carreira, mas enfim. Eu optei por administração e adoro a área, acho que foi uma escolha assim super acertada de acordo com os meus interesses e as minhas habilidades. Na época do vestibular, eu realmente tive um nível de cobrança um pouco mais alto do que o ideal. Eu não soube lidar muito bem assim com as expectativas, eu diria, né? Muito nova também. Como eu era uma aluna boa e o curso que eu escolhi na Universidade Federal lá da Bahia não era um curso tão concorrido, a administração, então eu ouvia muito do tipo, você já passou. Você aí vai estar entre as primeiras, relaxa, você já passou, a vaga já é sua. E isso me gerava um certo estresse. Mas eu estudei, realmente deu tudo certo, eu passei, comecei a cursar administração, entrei na empresa Júnior, que foi a minha primeira experiência profissional e eu amei. E aí eu saí da empresa Júnior, pausei a faculdade para fazer 6 meses de intercâmbio na Inglaterra. Intercâmbio é muito bom, né, gente? Até um dia desses me perguntaram na caixinha de perguntas isso também, o que é que eu acho de intercâmbio. Olha, recomendação, né, para a vida de cada pessoa é óbvio que depende de muitos fatores, mas coisa boa intercâmbio, assim, eu pelo menos aproveitei muito, muito, muito. Foram muito importantes na minha vida. Voltei do intercâmbio e continuei a faculdade e entrei numa empresa muito grande, né, uma indústria lá da Bahia, que é de onde eu sou, e por indicação de uma amiga minha, muito especial, Luciana, que eu morro de saudades. O que já nos mostra que grandes oportunidades da nossa vida vêm pelas pessoas. Isso é um fato, né? Desde o começo da nossa carreira, isso acontece. Entrei nessa indústria como estagiária, fui desenvolvendo meu trabalho lá e fui contratada lá. Ainda estava na faculdade, eu acho que eu era 6º semestre da faculdade, e eu fui contratada, assumi boas responsabilidades, assim, e me desenvolvi muito, amadureci muito. Eu gostei bastante. Teve um momento ali, já do meio pro final da faculdade, que eu decidi sair da minha zona de conforto, fazer alguma coisa assim mais desafiadora, porque eu me identificava muito com o mundo corporativo. E aí eu pensei, poxa, de todas as opções, qual é a que vai me trazer mais resultados pro mundo corporativo? Eu tive a ideia de fazer um programa trainee. Só pra vocês se situarem, nessa época eu já conhecia Henrique, que hoje é o meu marido. Logo quando eu entrei nessa empresa, na indústria, eu conheci Henrique. Então realmente a gente cresceu juntos, porque eu acho que eu era uma criança naquela época, eu tinha 19 anos. Nessa época também, ainda nessa empresa, como estagiária, eu fiz o meu segundo intercâmbio, que aí foi pra Espanha, fiquei 2 meses lá, pra treinar o espanhol. E aí, quando eu decidi fazer o programa trainee, eu pensei em me inscrever, né, porque é um processo seletivo bem concorrido, me inscrever para um processo seletivo para aprender como era e tal. E no ano seguinte eu faria todos os processos seletivos para ser aprovada em um, né? Que isso é muito comum no trainee. Principalmente porque eu não estava formada ainda. A minha faculdade, como era federal, tinha tido uma greve de acho que quase um ano e isso tinha postergado minha formatura, então eu nem poderia ser trainee. Mas eu fiz
fiz o processo seletivo e acredito que, assim, principalmente pela minha calma, que eu não tava lidando ali como se aquilo fosse vida ou morte, eu fui aprovada. Eu me dediquei bastante, tá? É bom falar isso também. Eu me dediquei muito, inclusive, assim, a entrevista durou quase 2 horas, a minha entrevista no trainee. E consegui ser aprovada, então foi uma aprovação super concorrida, de 20 mil pessoas para 20 vagas. E aí, quando eu fui aprovada nesse trainee, eu lembro que eu liguei pra Henrique e falei, meu Deus, passei, e agora? E agora eu tenho que mudar pra São Paulo, e agora eu tenho que sair da empresa que eu tô, e agora eu tenho que pensar nisso. Não foi a decisão mais bem planejada da minha vida, porque eu achei que eu não iria entrar, que eu só entraria no ano seguinte, mas enfim, foi assim que aconteceu. Mudei, né, pra São Paulo, comecei nessa empresa, que aí já era uma empresa bem diferente, de varejo de moda, o que me deu a possibilidade de conhecer sobre um negócio completamente diferente e também a oportunidade de morar em São Paulo, de já ganhar mais autonomia, assim, né, para alguns aspectos da vida. Aproveitei bastante esse período, mas não me identifiquei. Realmente, assim, foi a primeira vez que, em relação às pessoas, eu não estava me sentindo em casa, e isso faz muita diferença, né, a depender da personalidade que você tem. Pra mim, me deixou muito incomodada, e também algumas coisas em relação ao negócio mesmo, que me incomodaram num nível, assim, que faz a gente pensar em sair mesmo. E eu pensei, né? Então, pensei muito tempo em sair, comecei a fazer um programa de coaching como cliente, e nesse programa de coaching decidi me matricular numa pós em neurociência, porque é como se eu tivesse realmente, poxa, eu tô ali 8 horas do meu dia me dedicando a uma coisa que eu não tô conseguindo tirar prazer daquilo, eu quero estudar alguma coisa que eu tenha prazer. Sério, eu quero estudar, nem que seja só por estudar. E aí eu me permiti seguir a minha curiosidade, me matriculei na pós de neurociência, comecei a fazer, mesmo que aquilo não tivesse nenhuma utilidade clara para minha função naquela época. E aí, no meio da pós, eu falei, caramba, eu vou ter que trabalhar com isso aqui. Comecei a pesquisar alguns caminhos profissionais, né, aderentes à neurociência, porque realmente foi um conhecimento que mexeu muito comigo em termos pessoais mesmo, né, a minha mudança pessoal. Mas isso eu posso contar em outro vídeo. Eu era uma pessoa muito estressada, muito reativa, e a neurociência foi uma ferramenta de autoconhecimento muito importante para mim. Nessa época que eu tava ali no coaching, né, tentando planejar uma transição, escolher algum nicho de atuação, a gente passou por uma crise econômica no Brasil, e a empresa que eu trabalhava fez uma grande demissão, e eu fui uma dessas pessoas. Inclusive, sobre a minha demissão é meio louco, porque eu tinha recebido um feedback ótimo uma semana antes, e aí um belo dia o diretor me chamou para conversar, e ele foi me elogiando, eu achei que ele ia me promover, de tanto elogio que tava me dando. E aí ele do nada falou, mas infelizmente a gente vai te demitir. Gente, foi horrível. Eu não sei se você já foi demitida, mas assim, é horrível. Foi uma sensação péssima. Eu me acabei de chorar, inclusive, na frente dele. Problema nenhum, né? Enfim, chorei, é a vida, as pessoas choram. Foi muito ruim mesmo. Assim, durante um dia eu fiquei no fundo do poço, e no dia seguinte eu já estava matriculada num curso de coaching, na certificação, que ia ser acho que um mês depois, e já tava, tipo assim, postando coisa no Instagram, que na época não era o Instagram que vocês conhecem hoje, que todo mundo trabalha no Instagram, não era. Comecei a criar conteúdo sobre o que eu tava aprendendo na pós. Então eu pensava lá as coisas que eu aprendia na pós e escrevia um texto pro Instagram, era mais ou menos isso. Superei a demissão, levei aquilo realmente como se fosse uma coisa boa pra mim, um momento pra eu ajustar a rota, porque eu já tava muito mal mesmo na empresa em termos de satisfação. E aí terminei a certificação de coaching, coloquei um site no ar, comecei a divulgar um pouco mais no Instagram, fiz um programa gratuito com a minha amiga, essa minha amiga me indicou pra uma amiga, outra amiga me indicou pra 2 amigas, e pronto. Aí eu comecei a atender mesmo como coach. Eu gosto de destacar que nessa parte aqui, se eu falasse pra você que eu sabia exatamente o que eu queria, que eu sabia exatamente onde aquilo ia dar, eu estaria mentindo. Eu comecei a pesquisar alguns trabalhos, né, de alguns profissionais, comecei a ter ideias de serviço, comecei a divulgar sutilmente, mas eu não tinha todas as respostas, eu não tinha certeza de que ia dar certo, de que era isso mesmo que eu queria ou de que não era. Mas eu me permiti dar passos concretos mesmo, porque a cada passo que eu dava, iluminava um pouco mais à frente, eu sabia o outro passo que eu tinha que dar. Então foi mais ou menos assim que eu me senti.
Nessa mesma época, quando eu estava começando o meu negócio de coaching, uma prima minha, Lara, teve a ideia de um negócio. Ela teve a ideia de uma startup, um aplicativo de moda compartilhada. E aí, como era de moda e eu tinha trabalhado no varejo de moda, ela me convidou para fundar esse aplicativo com ela. E eu fiz isso. A gente convidou o irmão dela, que também é meu primo, Igor, e nós três juntos lançamos o Loki em 2016 também, mesmo ano que eu comecei o coaching. E aí, durante 2 anos completos, a minha vida foi dividida entre 2 projetos profissionais, o coaching e o Loki. Foi uma época de bastante trabalho, bastante demanda, eu desenvolvi muito as minhas habilidades de produtividade nessa época e eu tive resultados bem legais com os 2 projetos. Em determinado momento, quando eu e Henrique, a gente já tava... Imagina, isso tudo que eu tô contando, eu tava namorando com o Henrique, tá? Até o namoro à distância, papo por outro dia também. Eu e Henrique, a gente se permitiu, assim, ter um sonho diferente, né? Então, era muito natural que a gente começasse a falar em ter um apartamento nosso, morar junto, lá em Salvador mesmo. Eu já tinha voltado pra Salvador, mas aí a gente pensou em morar na Austrália, né? A gente gostou dessa ideia, começou a planejar, e aí eu percebi que seria a hora de encerrar o ciclo do Loki pra mim, porque eu não conseguiria, na Austrália, com a minha empresa de coaching, com o Loki, eu reconheci os meus limites, né? Eu falei, olha, eu acho que vai ser coisa demais, eu aceito as minhas limitações e eu vou abrir mão do Loki. Então, eu não faço mais parte da gestão do Loki. Quando eu vim pra Austrália, eu vim só com o meu negócio de coaching. Quando eu cheguei aqui na Austrália, né, o nosso plano era ficar 1 ano. E aí eu pensei, bom, eu vou ficar 1 ano na Austrália, do outro lado do mundo. Eu acho que vale a pena eu buscar alguma oportunidade de emprego lá, porque se eu ficar em casa trabalhando no meu negócio o dia todo, é como se eu não tivesse morado na Austrália, né? Então, logo quando eu cheguei aqui, eu entrei em contato com a agência de intercâmbio que me trouxe pra cá, e eles tinham uma vaga aberta que combinava bastante com a minha experiência. Então, durante 6 meses eu trabalhei lá, ajudando os estudantes que acabavam de chegar aqui na Austrália a conseguir o primeiro emprego deles. E aí foi muito bom essa época, porque eu tive a oportunidade de viver mais a vida, né, na Austrália. Então, sair de casa, pegar ônibus, andar na cidade, conhecer pessoas lá, e tem pessoas do mundo todo na agência, conhecer os estudantes, até falar inglês, né? Eu não fiz esse comentário, eu aprendi a falar inglês muito novinha, então eu tenho um bom inglês, mas é claro que a gente precisa treinar, então esses 6 meses na agência também foram muito importantes para isso. E aí, quando finalizou os 6 meses, eu novamente achei que era a época, né, de encerrar essa etapa, e que aí agora finalmente eu daria atenção 100% ao meu negócio de coaching. O coaching na minha vida, ele foi muito próspero desde o começo, mas ele sempre teve uma limitação de tempo e de energia mesmo. Primeiro com o Loki, depois com a mudança para a Austrália e depois com o trabalho na agência. Então, só foi no ano passado, depois de 6 meses aqui na Austrália, que eu realmente falei, não, agora eu não vou mais absorver nenhuma oportunidade, eu vou realmente ser essencialista e tocar apenas o meu negócio. E é isso que eu tenho feito. Agora, falando um pouco do negócio de coaching, né? Como eu falei, no começo foi muito de indicação e usando o Instagram de forma muito intuitiva para compartilhar o que eu aprendia, mas ainda não tinha tanta técnica de venda no Instagram. A gente acha que é pouco tempo, mas 5 anos era totalmente diferente o Instagram do que ele é hoje. E eu fui lidando com muita naturalidade, principalmente sobre a exposição. Então eu comecei a fazer vídeos, a falar mesmo, né, sobre os temas que eu acreditava, e era assim que os clientes apareciam para mim. Eu fiz o meu primeiro curso online em 2018, também, de novo, sem tanta técnica, sem tanto estudo, foi uma coisa mais intuitiva e aprendi bastante. Eu acredito que, na verdade, muitas pessoas me perguntam se eu comecei o coaching eu estava pronta, se quando eu comecei a vender curso eu estava pronta. Claro que não, ninguém começa nada pronto, a gente vai ficando pronto à medida que a gente vai fazendo. Então eu sou muito estudiosa, eu estudei muito, tanto nas capacitações que eu fiz, que ainda tiveram outros cursos mais curtos, quanto o meu estudo autodidata, assim, eu sou extremamente dedicada ao que eu faço, mas a prática mesmo é o que ensina pra gente. Então eu tive que ter contato ali com clientes e com casos completamente diferentes do que eu já tinha estudado, para que eu aprofundasse nos assuntos e me desenvolvesse como profissional. Então, se você me pergunta, Cissa, como é que foi o seu primeiro atendimento como coach? Nossa, gente, não foi bom. Claro que não. Se eu olhar hoje, eu acho que não foi bom. Foi o melhor que eu pude naquela época. E daqui a 5 anos eu espero olhar pra trás e falar, nossa, tinha que melhorar muito. Então, a gente precisa valorizar o progresso na nossa carreira, e eu acredito que é por ter essa tranquilidade com o progresso que eu consegui chegar aqui onde eu tô hoje. Desde essa primeira cliente, né? Muitas clientes fizeram atendimentos
individuais comigo. Desde esse primeiro curso, nossa, muitos cursos e muitas turmas já foram lançadas ao longo desses 5 anos. Durante boa parte do tempo, né, me dividindo com uma outra empresa e nesse passado recente focada 100% no meu negócio de coaching. Sobre isso, eu também acho que vale a pena compartilhar uma coisa. Vocês me perguntam muito, né, poxa, Cissa, eu posso ter 2 carreiras? Pode, com certeza. Se você vai ser feliz tendo 2 projetos profissionais que caminham ali em paralelo, excelente. Essa é uma forma boa e super contemporânea de você trabalhar. A grande questão é que você precisa entender que existe um limite. Por exemplo, enquanto eu tinha o Loki e o coaching, eu não conseguia acelerar na velocidade máxima nenhum dos dois. Eu sou humana, né? Eu tinha ali as minhas limitações. A minha empresa de coaching cresceu muito mais quando ela virou todo o centro, né, do meu trabalho. É uma questão ali matemática de esforços mesmo, que a gente não consegue fazer mágica. Então, se você quer ter 2 projetos, tudo bem. Só imagine que eles vão ter ali um limite da velocidade. Sobre hoje, né? Então, hoje a minha rotina é de atendimentos individuais ainda pela manhã, com a agenda bem reduzida por conta desse fuso horário, né, de quem tá morando na Austrália. O meu grande projeto são os cursos online, que eu consigo ensinar sobre planejamento de carreira, produtividade, inteligência emocional. Nessa época toda, né, nesses últimos 5 anos, eu tenho trabalhado de casa. No começo foi da minha casa de São Paulo, depois da minha casa de Salvador e agora aqui na minha casa da Austrália. Então eu tenho muita experiência de home office e eu gosto muito de trabalhar assim. Tenho certeza que não é pra todo mundo, como, né, nada é pra todo mundo, mas eu sou muito feliz trabalhando de casa e sou uma pessoa bem com alto nível de entrega mesmo. Eu não tenho problema de, por exemplo, ai meu Deus, a minha cama tá logo ali, mas isso não é problema pra mim. Eu consigo produzir bem o dia todo. E tenho ainda muitos projetos também, muitos sonhos. Não tenho certeza de tudo, como às vezes vocês acham que eu tenho meus dilemas. Inclusive, logo quando eu cheguei aqui na Austrália, eu tive uma crise bem profunda, assim, de escolhas profissionais, que teve a ver com bastante coisa, né? Eu tinha acabado de casar, tinha me mudado de país, e aí eu acho que a carreira entrou nesse bolo das mudanças, e eu passei por, acho que umas 2 semanas bem confusa mesmo, mas eu realmente tento viver o que eu falo pra vocês. Essa crise tava querendo me mostrar alguma coisa, tava querendo que eu atualizasse as minhas decisões, e sim, eu atualizei. Vocês me perguntam muito também se a gente vai voltar pro Brasil, se a gente não vai, quando a gente vai voltar pro Brasil. Eu não tenho essas respostas, eu preciso viver a minha vida, fazer o meu trabalho da melhor forma possível, sem ter essas coisas milimetricamente calculadas como eu gostaria muito que eu tivesse. O status atual realmente aguarda essa decisão, enquanto isso vai trabalhando. E sobre a minha carreira também, às vezes eu vejo vocês falando, nossa, eu não sei se eu vou fazer isso pra sempre. Não, a gente não sabe, eu não tenho certeza absoluta se eu vou ser exatamente essa pessoa, nessa profissional, nessa empresa, com esse serviço, até o meu túmulo. Eu não carrego essa necessidade de validação. Eu falo pra vocês e eu aplico que a gente precisa ter próximos objetivos concretos pra gente saber pra onde a gente tá indo, um cheiro do futuro pra gente não ficar totalmente afastado do que é importante pra gente, mas a gente só vai conseguir fazer a próxima curva quando a gente terminar essa. Então, age, cumpre um objetivo e aí novamente a gente olha pro futuro. Eu acho que é isso, eu respondi assim muitas das perguntas que sempre chegam na caixinha a respeito da minha trajetória. Espero que tenha feito sentido pra você. Não quis também que ficasse super longo, mas se algum evento da minha história te deixou com mais curiosidade ou com mais dúvida, ou que você acha que a gente pode explorar mais os aprendizados, você pode comentar aqui embaixo e aí eu pego esse pedaço da história e eu faço uma análise mais profunda, combinado? Muito obrigada por ter compartilhado seu tempo comigo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.